Eu sou o Tio Shazam e nesse vídeo vamos conhecer o Kamen Rider que chegou literalmente voando na sexta série da franquia Tokusatsu da família. Estou falando de Sky Raiden, ele que foi criado para ser um remake do primeiro e original Kamen Rider de 1971, porém acabou virando um novo personagem. Vamos entender melhor essa história e conhecer outras curiosidades? Só que antes eu vou pedir para você largar seu dedão heróico naquele like maneiro. E se você curte esses heróis nostálgicos, e o que? Ainda não é inscrito no canal? Está esperando o que, meu jovem gafanhoto? Inscreva-se! E para não perder as notificações dos próximos vídeos, badale o sininho! E você também pode acompanhar o canal nas redes sociais. Agora vamos ao Kamen Rider. Melhor, vamos ao Sky Rider! Kamen Rider Strong havia sido planejado para ter sido o último Raiden a ter uma série na TV. Porém, após um período de aproximadamente 4 anos da exibição do último episódio dele, Ishinomori voltou atrás nessa decisão e resolveu criar uma nova série dos motoqueiros mascarados. Só que o desafio foi convencer os patrocinadores, já que as últimas séries não tiveram grande sucesso e a grana também estava curta na época. Mas foi com a ideia de fazer um reboot da primeira série de 1971, que havia obtido um gigantesco sucesso na época, que ele conseguiu convencê-los, e com o aceite pôde começar a filmar a sexta série da franquia Tokusatsu da família Kamen Rider, produzida pela parceria entre Shinomori Productions e a Toei, e assim estreava no dia 5 de outubro de 1979, com um total de 54 episódios, e tendo o mesmo nome da primeira série, sendo apenas Kamen Rider. Mas por conta do sucesso cinematográfico do filme de Super-Homem de 1978, que foi recorde de bilheteria na época, tentaram se aproveitar um pouco do sucesso e tiveram a ideia de criar um cavaleiro que cruzaria os céus, sendo este o primeiro Kamen Rider a possuir a habilidade de realmente voar, mas ao decorrer do tempo ele foi voando cada vez menos. Os motivos não foram revelados, mas na minha humilde opinião, estavam ficando com a grana curta para comprar o combustível que o fazia decolar. Mas por conta dessa série apresentar esses novos elementos, diferentes personagens e uma história toda reformulada, que não pode ser considerado um reboot. Disso só teve um nome, até o próprio Raiden era outro. Os trajes dos primeiros Kamen Riders da série original havia sido inspirado no gafanhoto comum, enquanto esse novo tem como base o gafanhoto migratório, que são aquelas pragas que infestam as plantações, devorando tudo em seu caminho. Só que mesmo essa série não sendo realmente um reboot, os patrocinadores não se arrependeram de ter investido nessa proposta, já que a série obteve uma boa audiência do início ao fim. E os fãs, para não confundirem esse Raiden com o da primeira série, passaram a se referir a ele como novo Kamen Rider. Mas por conta da peculiar característica, o apelidaram mesmo de Sky Rider. A história dele na série já começa nos céus, com o jovem Hiroshi Tsukuba voando de asa delta. É quando ele avista o sequestro do Dr. Keitaro Shido, um aclamado cientista especializado em tecnologia robótica avançada, que se tornou alvo da organização maligna Neo Shocker, pois queriam obrigá-lo a construir um super guerreiro para eles, mas o jovem Tsukuba foi corajosamente salvá-lo. Então, como retaliação, a organização maligna enviou um monstro que matou todos os amigos de Tsukuba e ainda novamente sequestrou o doutor, só que dessa vez o jovem, ao tentar salvá-lo, acabou sendo morto. Porém, em um ato de gratidão e esperteza, o doutor implorou para que eles o permitissem fazer a cirurgia no jovem e o transformaria, como eles desejavam, no poderoso guerreiro obediente a Neo Shocker. Não sabendo das verdadeiras intenções do cientista, assim o permitiram. Então o Dr. Keitaro Shido executa a cirurgia que transformou Hiroshi Tsukuba no poderoso guerreiro ciborgue, que além de ser dotado de força sobre-humana, é equipado com um cinto tornado, que funciona com energia eólica, e ao pronunciar o famoso o permite se transformar no Kamen Rider, que além de ser revestido com uma resistente armadura, ainda é dotado de super audição, uma visão poderosa capaz de enxergar a longas distâncias, e o par de antenas o permite rastrear qualquer inimigo.
Junto às suas habilidades de lutas, ele amplia suas técnicas de combate e passa a utilizar golpes especiais, como o poderoso chute golpe que utiliza para finalizar a maioria dos inimigos, e é uma técnica especial característico da família Kamen Rider, assim como é característico o uso do cinto de transformação, e o dele ainda pode emitir um flash de luz brilhante tão intenso que cega os adversários, e por ser equipado com um redutor de gravidade, quando acionado é o que lhe permite voar. E ele ainda possui uma poderosa moto que, assim como ele, também tem a capacidade de se transformar de uma moto comum para a turbinada Sky Turbo, que atende ao chamado do Raiden, e ela é tão resistente que derruba até paredes feitas de concreto. Só que este poderoso guerreiro, criado pelo Dr. Keitaro, atendendo às exigências da organização de Shocker, se ergueu para lutar em prol da justiça contra a organização e todos os seus adeptos e monstros, já que o cientista manteve a memória viva do jovem Tsukuba, e assim o Kamen Rider, além de libertar o Doutor das garras dos vilões, ainda destruiu o algoz dos seus amigos. Então ele jurou acabar com todo esse império maligno. E uma curiosidade sobre essa New Shock é que são derivados da formação da Shock original que tanto trabalho deu aos primeiros Kamen Riders, sendo também comandados por um grande líder misterioso que pretende dominar o mundo, com o discurso de que a raça humana é uma infestação ao planeta, já que consome os recursos de forma descuidada e que, se não forem controlados, toda a Terra enfrentará a extinção em um futuro próximo. Assim planejava matar parte da população e controlar o restante, e quem se opusesse a eles sofreriam as consequências, como aconteceu com os pais de Tsukuba, que não aceitavam esse reino de terror e acabaram mortos. E por esse grupo terrorista recrutar inúmeros seguidores, se tornou um exército que agia nas sombras, composto por vários soldados que eram caracterizados por usarem um uniforme todo preto e os cientistas todos de branco, e entre as várias funções deles estavam em ajudar na criação dos monstros ciborgues, que têm a aparência de algum animal selvagem. Mas todos eles possuem uma característica comum que os identifica como sendo da New Shocker. É o cinto com o símbolo da organização, inclusive usado até pelo comandante de todos eles, o General Monstro, o braço direito do grande líder. Mas por conta dos inúmeros fracassos, resolveu assumir a forma Kajin e assim foi confrontar diretamente o Kamen Rider. Mas como acabou fracassando de novo, foi executado pelo próprio substituto, o Almirante Majin, que é considerado o mais forte da New Shocker, e também o único a não ter uma forma ciborgue. Mas para encarar essa cruel organização, o Kamen Rider não estava sozinho, já que o Dr. Keitaro virou conselheiro dele e fundou o Clube de Asa Delta Jushido, um grupo que tem o secreto objetivo de ajudar o Rider contra esse império maligno. Uma curiosidade bem bacana que parece ser até um easter egg é o nome do Dr. Keitaro Shido, pois o primeiro nome dele deve ter sido uma homenagem ao pai de Keizuki Jin, o cientista que, para salvar a vida do filho, o transformou no Kamen Rider X. E quando o Dr. Shido deixou o país para se juntar ao Comitê Mundial Anti-New Shock, não largou Tsukuba desamparado, pois o veterano amigo deles, Genjiro Tani, proprietário da cafeteria Blanca e que havia perdido a família a mortos pelas garras da New Shock, se uniu ao grupo e transformou o negócio dele em uma espécie de base de operações do Kamen Rider. E Tsukuba ainda conheceu o fotógrafo jornalista Konta Tonda, que estava sempre à procura de uma boa reportagem. Porém, ao se deparar com algum membro da New Shock, ele desmaiava, sendo o alívio cômico da primeira parte da série. Já na segunda metade, o alívio cômico ficou por conta do atrapalhado guerreiro Ganganji, que era o jovem Kanji Yada utilizando essa espalhafatosa armadura. E em algumas oportunidades, corajosamente ele encarou o exército da New Shock junto com o Raiden, só que ele fez mais atrapalhá-lo do que efetivamente ajudar. Mas a grande ajuda que Sky Rider recebeu para derrotar essa terrível organização veio através dos 7 lendários Raidens. Isso aí, meu jovem gafanhoto, com a ideia do remake já totalmente descartada, resolveram inserir na série os Raidens anteriores, como uma forma de atrair ainda mais os saudosos fãs, que puderam curtir a constante presença deles em diversos episódios, seja apenas um ou até mesmo os 7 unidos, inclusive o antecessor dele, o Stronger, que deveria ter sido o último Kamen Rider, mas como felizmente não foi, ainda teve a honra de ser o primeiro a surgir e nomeá-lo de Sky Rider. Sky Rider
Eles foram tão participativos que, além de treinar o Sky Raiden e o fazê-lo ficar ainda mais forte, o que ocasionou a alteração na cor do uniforme dele, ainda se uniram para destruir vários inimigos da New Shocker, inclusive o Almirante Majin, que após ser detonado pelos Raidens, enfrentou a ira do grande líder, que acabou de destruí-lo totalmente. Então, assumindo o controle da organização, o monstruoso grande líder da New Shocker revela sua face de um dragão gigante, só que ele é na verdade um alienígena que tem o objetivo de forçar uma invasão à Terra, e para isso estava disposto a acabar com todos no planeta. No embate final contra os Raidens, esse poderoso inimigo se mostrava imbatível, criando muitas dificuldades na luta para os cavaleiros, que não foram paros para derrotar esse monstro, mas unindo as energias, eles se lançaram contra a criatura e todos desapareceram no céu, chegando ao fim o Reinado de Terror e também a série do Kamen Raiden Voador, após aproximadamente um ano da estreia. Assim, os 8 Kamen Raidens se despediram, ou melhor, deram um até breve. Já que Sky Raiden continuaria alçando voos contra os inimigos, lutando ao lado dos irmãos Kamen Raiders nas telonas de cinemas, em filmes da franquia, e o primeiro deles foi logo em 1980, em 8 Kamen Raiders vs Rei da Galáxia, que contou com a presença dos 8 primeiros Raidens encarando o exército da New Shocker, que se uniu ao invasor espacial conhecido como Rei da Galáxia. E esta produção teve a participação mais que especial do próprio criador da franquia, o Shotaro Shinomori. Mas além da versão cinematográfica, Sky Raiden também figurou nas versões mangá e digital em jogos da franquia, e lógico que ele também participou das séries de outros Raidens, como do Kamen Rider Super 1, Kamen Rider ZX, Kamen Rider RX! E foi na série de RX que ele teve a oportunidade de se apresentar ao público brasileiro. Sky Rider. A série de Sky Rider teve a presença de alguns dos atores que viveram os alter egos dos Raiders das séries anteriores, porém o ator Hiroaki Murakami, que interpretou Hiroshi Tsukuba, foi o único a interpretar um alter ego de Kamen Rider da era Showa a não mais reviver o personagem após o fim da série. E esta foi a história do remake de Kamen Raiden que se tornou o novo Sky Raiden, o primeiro Raiden voador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like maneiro e aproveite para assistir aos demais vídeos do canal. Até o próximo e fui!